Mais uma vez, voltando para uma aula de revisão. Essa revisão de hoje vai ser sobre a matéria do primeiro bimestre. Vou falar sobre mitose, tudo bem? Lembrando que essa matéria eu pedi em formato de trabalho bimestral, o trabalho sobre câncer. Eu pedi para falar sobre mitose descontrolada. Antes de falar da mitose, vamos lembrar um pouco sobre o DNA. A última aula eu falei sobre ele, certo? O DNA ele é formado por um fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Ele é composto por duas fitas disposto numa dupla hélice e ligado a uma ponte de hidrogênio. Cada fita de DNA tem sua base nitrogenada correspondente. Então, se nessa fita de DNA eu tenho a citosina, na outra fita eu vou ter a guanina. E assim por diante. Se nessa fita aqui eu tiver timina, na outra fita eu vou ter a adenina. Eles sempre vão estar complementando uma a outra. Tá bom? Então, essas são as bases nitrogenadas do DNA. No RNA, que é responsável pela síntese de proteína, no lugar da timina a gente vai encontrar a base nitrogenada, a uracila. É a que difere o DNA do RNA. Esse processo aqui ocorre constantemente na célula. Síntese de proteína, síntese de RNA, tudo bem? Durante o processo de mitose, esse processo aqui ainda continua, só que na divisão celular. A mitose vai acontecer numa célula somática, que é qualquer célula, todas as células de um organismo multicelular vai ser chamada de célula somática, exceto as células sexuais, os gametas, durante a reprodução. Todas as células somáticas representam um conjunto de gênico completo e eles são chamados de diploide. Então, no caso da célula animal, inclusive na realidade, na célula humana, a gente encontra 46 cromossomos. Então, todas as células somáticas, cromossomos, do corpo vai ter no seu núcleo 46 cromossomos. Todas elas. Então, durante a divisão celular, vai haver a formação de duas células idênticas com 46 cromossomos cada. Antes de haver a divisão celular, a célula passa por um processo chamado de ciclo celular, que é constituído por duas fases, a intérfase e a mitose, que é a divisão propriamente dita. Na intérfase, a gente encontra três etapas, a G1, a S e a G2. A etapa G1, ela é conhecida como o primeiro intervalo, que ocorre a síntese de proteína e RNA. O tempo dessa etapa pode variar de célula para célula. Depois que acaba a etapa G1, a gente vai para a etapa S. Nessa etapa é conhecida como síntese. Ocorre a divisão do material genético. Essa fase é mais longa da intérfase. Terminou? Vem para a etapa G2. Nessa etapa é conhecida como segundo intervalo. Ocorre a síntese de proteína também. E ela produz uma proteína chamada de tubulina, muito importante para a formação do microtúbulo, que será responsável pelo fuzil mitótico, que
Posteriormente vocês vão entender para que serve isso aqui. Além do RNA. No entanto, isso ocorre em menor quantidade no que na etapa G1. O período de duração é menor, ou proporcional ao G1. Então, se no G1 demorou 10 minutos, no G2 também vai acontecer isso. Algumas células não passam pelo processo de divisão celular. Diz então que essas células permanecem em uma etapa G1 prolongada ou G0. Então, caso de células que não passam pelo ciclo celular, os neurônios. Os neurônios são células que não passam pelo ciclo celular, permanecem nessas duas etapas, ou no G0 ou no G1. Já, por exemplo, células da epiderme. Está em constante divisão celular, que é as células da pele. Está sempre renovando. Nessa figura, a gente consegue ter um pouco mais de... consegue visualizar melhor todo o processo da divisão celular. Então, a célula está na etapa G0, fazendo suas funções metabólicas. Ela entra no processo de divisão celular, mas precisa primeiro se preparar para isso. Então, a intérfase é o período de preparação. Então, no G1 ela vai crescer. No S ela vai crescer e duplicar o DNA. E no G2 ela vai crescer e preparar a célula para começar a divisão celular. Então, é a preparação, ok? A divisão propriamente dita é a mitose, que vai ocorrer entre essas fases. A prófase, a prometáfase, a metáfase, a anáfase, a telófase, finalizando com a separação do citoplasma. Então, a primeira fase da mitose, a gente chama ela de prófase. Aqui é a prófase. O que vai acontecer na prófase? A prófase, ela começa o DNA lá na etapa G1, S e G2, ela está dentro do núcleo da seguinte forma, assim, ó. Como uma fita, mesmo sendo fita dupla, ela vai estar assim, ó, toda bagunçada, certo? Durante a prófase, esse DNA, ele vai se enrolar a tal ponto que ele vai ficar nesse formato aqui, ó, como o cromossomo. O cromossomo nada mais é do que o DNA condensado. Então, ele condensou com a presença da histona, que é uma proteína que vai ajudar na condensação do DNA. Então, esse aqui é o cromossomo, que nada mais é do que o DNA condensado. Certo? Então, na prófase, o cromossomo ele começa a se condensar a ponto de a gente conseguir enxergar no microscópio. Então, lá quando a gente vai fazer análise do DNA no laboratório, é nessa fase que a gente já consegue enxergar o DNA, porque ele está no seu alto nível de condensação. Tudo bem? O cromossomo, ele está ligado a uma região central que vai prender as cromátides irmãs. Na prófase, a carioteca, que é a membrana nuclear, ela começa a se desfazer. Ela vai começar a desaparecer, porque ela precisa sair para que esse DNA venha sair do núcleo para poder começar a fazer a divisão. As estruturas do núcleo, que é responsável pela produção de proteína, que são os nucleolos, eles começam a desaparecer.
essas duas estruturas aqui, a gente já falou sobre isso nas aulas dos componentes da célula, que são os centríolos. Esses dois componentes, cada um vai vir para o núcleo, o polo da célula. Então, cada um deles vai vir para cá e ele vai ser muito importante nas próximas fases. Na metáfase, é a segunda etapa, segunda fase, que vai estar o centríolo já em cada polo da célula. Os fusos mitóticos já estarão se formando e os fusos mitóticos já vão começar a se ligar ao centro do cromossomo. Os cromossomos já vão estar dispostos no meio da célula. A gente chama esse processo de alinhamento no equador, ou placa metafásica. Na anáfase, que é a terceira fase, a gente já encontra o encurtamento desse fuso. Tá vendo? Os fusos estão se encurtando. E quando isso ocorre, ele começa a puxar cada cromátide irmã para um lado da célula. Ó, esse aqui era um cromossomo, lembra? Ele está puxando um pedaço do cromossomo para um lado, outro pedaço do cromossomo do outro lado. Então, essa parte da célula fica metade do cromossomo de um lado e assim por diante. Então, todos os cromossomos estão aqui, ó, sendo puxados pelas fibras do fuso mitótico. Tá bom? E finalizando, a gente encontra a telófase. A telófase é o final da mitose. Então, cada cromátide irmã já está em cada polo da célula. A carioteca, que antes já tinha sumido, começou a aparecer. Volta a surgir, a ressurgir a carioteca. Todas as estruturas celulares também voltam a aparecer. Dentro do núcleo, lembra que tinha o nucleolo? Ele volta a aparecer também. E aí a organização da célula ocorre. A última parte do ciclo é o encurtamento ou invaginação da célula, certo? Que a gente chama ela de citocinese. Então, a célula vai começar a estrangular para ver a divisão dela. Finalizando, eu vou deixar aqui para vocês a minha referência. Eu peguei alguma coisa do livro, mas qualquer livro de biologia tem isso, tá, gente? Vocês podem pegar aí, pesquisar na internet também, mas o melhor site de biologia é esse site aqui. Então, aluno que estiver querendo estudar para vestibular, pode vir nesse site aqui, que vocês terão sucesso nas provas de biologia. Tudo bem? Esse link aqui eu vou deixar para uma animação que eu vou deixar junto com a videoaula. Eu não coloquei aqui porque ficou difícil para colocar, mas se vocês quiserem pesquisar, tá aqui também o site. Um adulto é feito de aproximadamente 100 trilhões de células, ainda que todos tenhamos começado a partir de uma única célula. Para crescer, se desenvolver e reparar danos teciduais, nós dependemos da divisão celular. Em células eucarióticas, esse processo se dá por uma série de eventos bem orquestrados, chamado mitose. Todos os dias, nossos corpos precisam produzir milhões de células na pele para substituir aquelas perdidas normalmente. Cada uma dessas células precisa ter um conjunto completo de todo o material genético. Antes da divisão celular, em que uma célula se divide em duas células idênticas, o DNA precisa ser replicado de maneira que cada célula filha receba uma cópia exata. Após a replicação do DNA,
os cromossomos começam a se condensar dentro do núcleo. O DNA condensa se enrolando ao redor de proteínas nucleares chamadas histonas, formando os nucleossomos. Essa estrutura, como um colar de contas, é chamada de cromatina. À medida que a célula se prepara para a divisão, a cromatina se condensa ainda mais, encurtando e condensando o cromossomo. Os cromossomos replicados são chamados cromátides irmãs. A replicação do DNA e a formação das cromátides irmãs é uma parte do ciclo celular. Para se preparar para a divisão, a célula passa pela intérfase, que pode ser dividida em 3 fases distintas. Durante a fase G1, ou intervalo 1, todas as organelas e componentes citoplasmáticos, incluindo os centríolos em células animais, são replicados. Assim, durante a fase S, ou de síntese, o DNA é replicado. Finalmente, durante a fase G2, ou intervalo 2, todas as enzimas necessárias para o processo de divisão celular são produzidas. A maioria das células eucarióticas passa boa parte do tempo em intérfase e um período muito curto, de fato, em divisão celular, a mitose. A célula agora está pronta para fazer a mitose, que consiste em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Durante a prófase, os cromossomos condensam e se tornam visíveis, como 2 cromátides irmãs mantidas juntas pelo centrômero. O citoesqueleto se desfaz à medida que o fuso mitótico começa a se formar. Em células animais, o centríolo exerce um papel importante na distribuição dos cromossomos na divisão celular. Os centríolos migram para polos opostos da célula e estabelecem uma ponte de microtúbulos chamado de fuso mitótico, e a carioteca se desfaz. Próximo ao fim da prófase, os cromossomos se ligam por proteínas nos seus centrômeros, chamado de cinetócoro, aos microtúbulos de cada polo, movendo os cromossomos em direção ao equador da célula. Durante a metáfase, todos os cromossomos estão alinhados no equador da célula, chamada de placa metafásica. A anáfase começa pela degradação das proteínas que prendem as cromátides irmãs, liberando os cromossomos individuais. Os cromossomos agora livres são puxados por seus cinetócoros para os polos opostos da célula. Na telófase, um sulco de clivagem se forma no centro da célula. Esta indentação é feita por um anel de constrição de filamentos de actina que percorre toda a célula por dentro. Os cromossomos se juntam em polos opostos à célula e começam a descondensar à medida que o envelope nuclear começa a se refazer. O fuso mitótico se desfaz e os microtúbulos são despolimerizados em monômeros de tubulina, que podem então ser usados para refazer o citoesqueleto das novas células filhas. Em células animais, a citocinese completa a divisão celular por estender o sulco de clivagem até a completa separação das 2 células filhas. Como as paredes celulares das células de plantas não podem ser constritas pelas fibras de actina, um conjunto de vesículas forma uma membrana celular chamada de placa celular. Assim como células animais, a citocinese finaliza a divisão do citoplasma entre as 2 células filhas idênticas. Durante o ciclo celular, alguns pontos de checagem existem para garantir que o processo esteja ocorrendo sem erros, e caso contrário, o ciclo celular irá parar para checar esses erros e corrigi-los, ou possivelmente inibir que essa célula continue a divisão celular. O primeiro ponto de checagem ocorre em G1/S e é considerado o ponto de checagem primário em que a célula continua ou para o processo de divisão. Sinais externos e fatores de crescimento podem influenciar o ciclo celular antes ou durante este ponto de checagem crítico. O ponto de checagem G2/M permite à célula que passou com sucesso pelas 3 fases da intérfase que comece a mitose. O último ponto de checagem é o ponto de checagem do fuso, que garante que todos os cromossomos tenham se ligado às fibras do fuso em preparação para a anáfase. Fatores de crescimento, o tamanho da célula e o estado nutricional da célula são fatores que contribuem para a regulação do ciclo celular, para que apenas algumas células se dividam no tempo apropriado. Uma vez que todos os pontos de checagem passem, a célula está liberada para se dividir. Da intérfase à citocinese,
Todo o processo de divisão celular dura entre 10 e 20 horas, em média, em células animais e vegetais. Dependendo da natureza e uso dessa célula, a divisão celular ocorre em diferentes frequências. Em humanos, as células da pele têm uma alta taxa de renovação, devido ao gasto do dia a dia, e passam por mitose muito frequentemente, enquanto outras células, como os neurônios e músculos de um adulto, raramente se dividem. A exatidão da mitose, assim como a consistência dos pontos de checagem durante a intérfase, garantem que a maioria das células em organismos eucarióticos produzam cópias exatas de si mesmas. Esse processo permite o crescimento e reparo necessários para a fisiologia como um todo, assim como para a vida.